Então tá, boa tarde a todo mundo, né, os alunos que estão presentes e caso alguém assista depois, a Rebeca principalmente. Eu vou tentar ser o mais rápido possível, eu acho que a gente tem aí duas questões para abordar hoje, e uma é ver as respostas da última atividade, né, 4 alunos acho que fizeram só, e também falar sobre a nossa terceira avaliação, que é uma avaliação que normalmente os alunos gostam de fazer. Eu acho bem legal também, acho que ela envolve, de novo, criatividade aí, mais uma exploração mais gráfica, né? Coisas que a área de gestão trabalha, então acho que vocês vão gostar de fazer. Mas, claro, dá trabalho, né? Não é que nem ficar fazendo só uma provinha ali, procurar as respostas na internet e assinalar, apesar de eu também fazer esse tipo de prova, mas esse tipo de prova eu deixo para o final. E tem a correção da atividade, e também gostaria de mostrar para vocês o que a gente viu até agora, só para a gente alinhar aí essas 3 semanas que faltam para acabar o ano, tá? A gente começou ali no dia 10 de setembro, né, bem no dia do meu aniversário, a gente começou a aula. Então, a gente viu o plano de ensino, falou um pouco ali sobre, eu não diria a criação, né, mas eventos importantes para a epidemiologia, tendo ali a base de John Snow, ali, né, essa questão das causalidades e tentar buscar em múltiplos fatores a relação de processo de saúde e doença. Aí a gente foi vendo, né, a natureza e uso da epidemiologia, uma abordagem histórica, foi dado aquele documentário e o capítulo inicial sobre introdução à epidemiologia, a gente falou sobre conceitos introdutórios, já começamos a ver ali, né, incidência, prevalência, vertentes, a diferença entre surto, endemia, pandemia, fomos vendo também a questão dos micro-organismos, né, que por mais que não seja da área de gestão, mas é importante a gente ter essa noção disso. Depois a gente também viu os processos de saúde e doença com base no modelo epidemiológico, um deles, né, o período pré-patogênico, o período patogênico e o desenlace, aquilo que acontece depois. E a gente foi indo, falou de novo, né, mais alguns modelos explicativos, fizemos a avaliação dos vídeos, né, que ficaram bem legais, pelo menos a maioria ele ficou bem legal mesmo, assim, o esforço que vocês tiveram foi uma grata surpresa, que ficaram bons, a maioria apareceu. Como eu comentei, né, eu mandei para a professora Andréia para ver uma outra questão, e ela falou, nossa, eu nem conhecia alguns alunos aí, ficou bem legal. E também a gente veio agora falando um pouco sobre 2 temas que, na verdade, a gente já tem visto eles desde o começo, mas como eu disse para vocês, se vocês forem pegar ali no Siga todos os livros de epidemiologia, todos eles abordam a própria epidemiologia de forma diferente, né? Então, esse dinâmica de transmissão das doenças na população, se for pegar o livro da professora Roy Carol, que é aquele que a gente está acompanhando, ela faz uma abordagem separada entre doenças transmissíveis e doenças doenças crônicas, né? Então, cada livro fala de um jeito, e esses 2 materiais ali eram mais simples no sentido de a gente reforçar um pouco esses conceitos, tá? Então, hoje, a gente faz essa correção da avaliação e das questões ali, né, só para reforçar o tema em si, e a gente vai falar sobre a nossa terceira avaliação. A aula que vem eu deixo disponível para elaboração e entrega, né, uma e-mail aí, se alguém precisar de ajuda, eu disponibilizo uma ajuda também. Acredito que não precise, porque vocês já sabem fazer, mas, né, fico à disposição. E aí, a última aula do nosso ano ali, que é dia 17, na verdade, não vai ser uma aula, eu vou gravar um encerramento, faço uma gravaçãozinha e deixo disponível para vocês um material, né, sobre vigilância epidemiológica ou vigilância em saúde, porque vai ficar ali nas férias ali para vocês fazerem a leitura, tá? Espero que alguém faça, né? No meio das férias, ler sobre vigilância em saúde. Mas é só um capítulo do livro, porque eu acho que é legal ter isso em mente, né? Sabendo que as aulas só voltam em fevereiro aí para não esfriar todos os tópicos aí que foram vistos. E aí é isso, né? Em fevereiro a gente tem 3 dias de aula, então vão ser 2 aulas ali, dia 4 e dia 11, para a gente falar sobre vigilância em saúde. Dia 18 eu faço a avaliação final, que vai ser uma prova dissertativa, daí objetiva, né? A famosa prova de assinalar. E aí vai ser um pouco diferente, tá? Não vou dar tanto prazo para fazer, vai ser um dia só, com 2 chances de realizar. E aí, dia 25, eu deixo para as pendências ali, os alunos que não conseguirem terminar ali. Tem muita gente que não está fazendo as atividades participativas, né? E aí não vai ser aprovado, porque tem que ter 75% das atividades participativas. Então, cuidado aí, pessoal, não deixe para não fazer, tá? Não é só fazer as avaliações. Então, é isso, né? Esse é o nosso plano inicial. Quem for fazendo, obviamente, vai ser aprovado, não tem segredo, né? Não é difícil.
E aí, no próximo semestre, a gente já entra falando sobre dados, né, sobre a questão dos indicadores em epidemiologia, indicadores em saúde, indicadores em gestão, para depois falar sobre os sistemas de informação em saúde, sobre tipos de estudos epidemiológicos e outras questões que a gente vai ver no próximo semestre. Beleza? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Por enquanto, tranquilo, professor. Tranquilo. Então vamos lá para o questionário, tá? Quem tiver pode interromper ele depois, fiquem tranquilos. Eu vou pegar o do Arthur, gente, tá? Porque quem fez foi o Arthur, a Beatriz, a Eduarda, a Júlia e a Rebeca, né? O Cauê e a Suelen tem aqui, mas não fizeram, tá em branco. E todos eles têm boas respostas, tá? Vou pegar só o do Arthur para ficar como base, mas a Eduarda tem umas respostas boas, a Beatriz também, e a Rebeca e a Júlia também, tá? Só vou pegar para abrir um só, para vocês, para a gente conversar um pouco só sobre esses temas e, claro, né, quem fez, né? Quem fez as questões ali, porque ele tem uma reflexão aqui tanto do artigo quanto do material e quanto do vídeo, né? E aí as perguntas eram, apesar de simples, elas dizem um pouco até do momento que a gente está passando agora. E aí a primeira pergunta, ela pode ter ido na ordem diferente aí para vocês, mas qual que era o papel da população sobre a dinâmica de transmissão de doenças, né? Quem tiver dificuldade de ler e entender alguma coisa nesse sentido, gente, pode se deslocar um pouco da teoria, da leitura em si e ver o nosso momento atual, né? Acrescenta aqui qual o papel da população sobre a dinâmica de transmissão da Covid-19. E aí a gente vai ver que a população tem total responsabilidade, né? Ou como ele escreveu aqui, e pegando do material, é fundamental e central, sendo por fatores de contaminação, prevenção e sociopsicológicos. Tá? A gente fala de contaminação e a gente tem os exemplos aí ao longo do mundo, de prevenção também, né? As formas de prevenção também estão aí, mas a gente tem o fator sociopsicológico, que em alguns casos pode auxiliar, em outros casos podem prejudicar essa compreensão do que acontece. Em qualquer um desses fatores, o ser humano desempenha um papel decisivo, ou seja, parte dele, né, essa decisão de enfrentar esse problema, tanto para medidas de prevenção, quanto para a taxa de contaminação, entre outros. O que eu posso dizer para vocês é assim, gente, não é uma medida tranquilizadora, tá? Infelizmente, nós já passamos por outros momentos de surtos, de epidemias e de pandemias. Inclusive, a Júlia e a Milena já vão ter a oportunidade de entender um pouco mais isso quando receberem o brinde delas, e os demais nos próximos semestres, né, que vão ganhar e vão receber também. Ao longo da história, a humanidade, mesmo sabendo o papel, a importância de se combater com as medidas possíveis surtos, endemias e pandemias, sempre houve resistência por desinformação e por outros fatores, né? A gente tem o fator sociopsicológico ali, né? Quando a gente aborda sociopsicológico como um todo, existem vários fatores. Eu sempre digo que é muito mais simples ou muito mais fácil para que Robson, né, defenda isolamento social, defenda fique em casa, quando eu sou um servidor público que vou receber o meu salário todo mês certinho, indo trabalhar na rua ou não. A percepção de uma pessoa que tem o seu próprio negócio, que está começando, que se não abrir todo dia vai falir, vai ser outra, independente da doença. Ah, então, professor, é compreensível não adotar as medidas de prevenção? É claro que não. Na minha posição, cabe ao Estado auxiliar essas pessoas nesses momentos de crise, porque o Estado deve compreender que em momentos assim é para isso que ele serve, né? O Estado como um seguro social para os momentos de tragédia, e as tragédias sanitárias é um deles, né? Então esse é o ponto aqui da gente refletir. E aqui, gente, o que eu quero, para finalizar essa questão, eu vejo que é uma dificuldade que todos os alunos têm, a gente tem como indivíduo, é esse pensamento coletivo, tá? Eu acho que é o grande ponto aqui. Porque eu ouço muitas pessoas falarem, eu não peguei, né? Então, ou não existe, ou é alguma questão nesse sentido. Até a Milena colocou no vídeo dela lá, né, a entrevistada fake dela falando algumas coisas nessa questão, que é bem o que a gente vê no dia a dia. Então, essa ideia de não entender o que é um senso coletivo, de que um fator é determinante para outro fator a nível de população, é uma coisa que prejudica muito, tá? Acho que esse é o ponto aqui. Alguém quer contribuir nessa resposta? Fala, Milena. Oi, professor, boa tarde. Boa tarde.
primeiramente, né, eu não fiz o questionário, mas eu li os dois textos lá de apoio da Marta e aquele da PUC. Eu não tive mesmo tempo de resolver os questionários. Mas sobre. Quando eu estava lendo, né, o texto, principalmente o da PUC, e agora que você falou, né, de prevenção, que o ramo da epidemiologia ele atua muito também com a maneiras de prevenção da sociedade. Eu percebi também, quando estava fazendo meu vídeo, o quanto a população ela é desinformada. Recentemente, eu vou mudar para um assunto, mas ele tem a ver um pouco com a epidemiologia. Eu vejo muito jornal e uma vez eu estava assistindo o jornal e foi apreendido um rapaz, assim, bem novo, de aparência muito bonita, porque ele assaltou uma moça e por conta de uso de drogas, né? E aí eu tava pensando, eu falei assim, cara, mas isso, um menino tão novo, tão bonito, né? Podendo estar trabalhando, mas eu vi aquela parte ali mais como uma doença mesmo, sabe? Uma doença psíquica. E aí eu fui pesquisar, né? Já que eu faço gestão, como é que a sociedade, como é que a gente age com pessoas assim? Porque eu percebo que essas pessoas, elas são vistas marginalizadas, às vezes elas são até apontadas como as erradas, mas elas precisam também ser vistas como um ato humanitário. E eu não sabia que o Estado ele também agia para cuidar desse tipo de pessoas, porque para mim era somente o ato de prender não é cuidar, não é acabar com isso. E eu vejo como uma doença, entre aspas, social, porque muitas pessoas cometem atrocídios, né, sociais por conta desse surto que elas têm, por conta dessa necessidade que elas têm da droga, né? E eu vejo assim também como eu acho que o governo ele deveria ter um apoio muito maior social, porque prevendo ou então tratando essas pessoas, ele ia diminuir muito, por exemplo, da violência na sociedade. Eu fui fazer uma outra pesquisa, a maioria das pessoas que usam droga, elas cometem suicídios, né? Ou então levam a família a cometerem suicídios. Eu estava vendo que a prevenção, né, como gestora, como cuidar dessas pessoas que usam droga, é uma atenção primária, né? Primeiro elas têm que ir para aquela casa azul, depois ir para o SUAS, ser direcionada, mas eu não vejo o governo trabalhar principalmente com informação ou com apoio também social. Eu vejo muitas ONGs trabalhando com isso. E isso também apareceu com a pandemia do Covid-19. O governo, eu não vi ações de prevenção, eu não vi ações de informações, eu não vi medidas de proteção, né, para a sociedade. E eu vi muito isso com medidas sociais, com vertentes de programas de televisão, né, mais mesmo um apoio social, e não do governo. Então, é lamentável como o governo, ele podendo prevenir certos tipos de doenças, certos tipos de situações, não agir. Parece que é favorável. Um amigo meu já me falou que para o governo é favorável, às vezes, acontecer certas coisas, porque ele ganha incentivo, ele pode ter mais roubo, né? Mais corrupção, mas é incrível como medidas de proteção, principalmente de informação, pode solucionar muitos dos nossos problemas sociais. É isso, professor. Ah, legal, Milena. Tu traz uma questão específica que para a epidemiologia está lá caracterizada dentro dos agravos à saúde, né, que é a questão das drogas, que é, talvez, dentro do Brasil e dentro de vários países, né, uma questão que é tratada de forma muito diferente de uma lógica que poderia ser aceita, né? Eu falo isso de alguém que gosta do tema, de investigar, de ler sobre, né? Até recomendo para vocês, gente, tem uma série, vou até colocar aqui, eu acho que se chama Drauzio de Chava, né? Do Dr. Drauzio Varela, não sei se alguém já viu.
eu acho que é assim. Dei uma olhada lá no YouTube. Que ele faz essa provocação como médico, né, da questão de combater as drogas como questão de segurança pública, tá? Eu, talvez, por já ter vivenciado o ambiente prisional e presenciar que boa parte da população prisional é vinda do tráfico de drogas, a gente chega ao entendimento de que o formato atual não funciona. Isso por parte de combater, né, a questão da criminalidade. Agora, a questão do usuário ainda é pior, porque daí é uma questão de saúde pública, né? Então, se é uma questão de saúde pública, a gente precisa de uma estrutura. E o que é interessante é que dentro do Sistema Único de Saúde, pelo menos legislativamente falando, legalmente falando, a gente tem uma estrutura para atendimento desse público. Agora, chega naquele ponto que tu falou, a população elege um indivíduo e esse indivíduo ele se manifesta apoiando essas políticas ou indo contra ou dizendo que não aceita. Então, quando você tem um indivíduo, seja na presidência, dentro dos estados, dos municípios, que diz que bandido bom é bandido morto, que usuário é tudo vagabundo, e não estou dando nenhum exemplo aqui, tá? Estou falando de forma geral. A gente tem um contraditório, porque a pessoa que deveria estar, nesse sentido, conduzindo essas políticas públicas, fomentando e as incentivando, se ela não acredita naquilo, ela, obviamente, não vai fomentar aquela política, não vai investir nela, vai fazer corte de orçamento, ela vai ter formas de agir contrário à política. Ele pode, talvez, legalmente, não destituir, porque é uma legislação específica, o presidente, ou o governador, ou o prefeito não pode nesse sentido, mas ele tem mecanismos de anular essa questão ou de prejudicar essa forma de prevenção. Voltando para a pandemia, é bem o que tu falou, né? Eu perguntei para alguns alunos, e vocês, talvez na região de vocês assistam, quantas propagandas no início da pandemia vocês viram dentro da televisão aberta, né, no município, no estado, ou até mesmo nas redes, né? Eu não tenho televisão, confesso para vocês que eu não tenho televisão, mas e também o YouTube eu pago aquele YouTube Premium, né, para não ver as propagandas. Mas nos sites onde tem muita divulgação de conteúdo, eu não vi propaganda do Ministério da Saúde sobre prevenção. Faltou investimento? Faltou, mas o problema não foi faltar investimento. O problema foi que não se acreditava no problema, né? Que até hoje não se acredita. As pessoas vão virar jacaré, tomem cloroquina, essas coisas que as pessoas vão esquecendo, mas tiveram um impacto fundamental, tá? Esse é o grande ponto. Esse é o ponto. A gestão tem esse poder, né? A pessoa que está imbuída de um cargo de responsabilidade, pode ser pública ou privada, porque no privado a gente também viu um monte de coisa acontecendo, esses grandes planos de saúde, né? A gente viu vários casos aí de problema. Então, a questão é essa, a responsabilização do agente, né? A pessoa que está ali conduzindo essa questão, ela vai ser extremamente responsável por essa conduta. E aí ela lidera uma equipe que vai seguir, até porque ela vai trazer para perto dela pessoas que concedem com aquilo que ela acredita, né? E se ela não acredita no evento, é muito mais difícil. Mas eu acho que até para quem nega a existência da realidade, tem um limite. E a gente está vendo essa transformação acontecer agora, né? Porque os municípios, a nível de agora, se prevenir, estão fechando festas de finais de ano, estão agindo de uma outra forma, porque sabem, né, o que aconteceu, apesar de não declararem que erraram, né, porque no Brasil é muito difícil isso acontecer, um agente público declarar que errou, há essa tentativa de compensar ou até de tomar a medida correta de afastamento e de tentar prevenir a manifestação de uma nova cepa aí, né, essa Omicron aí que vem, que é altamente transmissível, né? Veja, pessoal, aqui é mais um ponto interessante daquilo que a gente já conversou na aula. A gente está possivelmente de frente com uma variante altamente transmissível, ou seja, existe uma possibilidade maior dela ser menos letal, né? Porque quanto mais transmissível, a possibilidade de ser menos letal, já que ela é menos letal, mata menos, ela se transmite mais. O grande problema do que é mais transmissível é a possibilidade dela gerar novas mutações, né, ou cada vez mais mutações, e aí sim, dessas mutações, surgirem outras variantes mais letais também. Então, esse é o ponto. E pior do que mais transmissível e mais letais é que elas não caibam dentro da estrutura vacinal que a gente tem hoje, né? Eu estava lendo uma entrevista
de um diretor da BioNTech falando que eles conseguem adaptar, né, as novas cepas, porque agora eles já têm o conhecimento todo da estrutura de criação das vacinas, mas que isso leva ali 1 mês, 2 meses. Então tem essa questão aí de adaptação também. Em 1, 2 meses a gente sabe que a transmissão é mundial, né? Então tem todos esses pontos para levar em consideração. Mas eu recomendo ali, gente, vocês assistirem, né? Você vai dizer, o professor concorda com a liberação das drogas. Eu não concordo, né? Não é uma coisa que eu simpatizo, nunca simpatizei, mas acho que o nosso modelo atual não resolve o problema, tá? Então, a gente tem que pensar em alternativas, outros países estão fazendo isso, e não tem sido através da segurança pública, né? Não tem sido através do combate que a gente está conseguindo resolver esse problema. E a nível de usuário, só quem já teve algum dependente em casa, na família, sabe do que eu estou dizendo, né? No caso pessoal, o quão difícil é essa relação e o quão o apoio da estrutura do Estado é importante, né? Quem já passou por isso sabe o que eu estou dizendo. Milena, é complexo, né? É uma questão assim, vocês sabem que eu também não posso falar muito o que eu penso, né? Porque não é por medo de nada, não, mas é no sentido que daí vira indignação e não consigo raciocinar muito bem, né? Mas eu acho que está tão claro, né? As atitudes que foram tomadas aí, está escancarado. A história vai se responsabilizar de apontar ainda coisas que a gente não sabe, que estão guardados em documentos, que só vão ser abertos daqui 10, 20, 30 anos. Então, tem várias questões aí nesse sentido também, que a gente vai ter que ver lá na frente que vai o terror que está sendo, né? Mas tem um número, né? 615 mil mortos, o segundo ou terceiro maior proporção de mortalidade do mundo, acho que diz muito sobre como a gente age em relação a questões de saúde pública. Vamos lá. O que são eventos dependentes na epidemiologia? Acho que isso aqui é uma questão que vem em encontro com a falta da informação da população ou a falta de não querer entender a importância do coletivo, né? Eventos dependentes são ou é um conceito muito relevante enquanto se fala em doenças infecciosas, aqui está infeccionas, no qual o que acontece com o cidadão depende do que ocorre na população. Esses eventos geralmente são complexos e não lineares, ou seja, não é fácil fazer uma previsão do que vai acontecer. Esse aqui é outro ponto, pessoal. Esse é o grande problema, né? Como indivíduo, é muito difícil você imaginar a movimentação de 8 bilhões de habitantes no mundo. Então, como o indivíduo não consegue enxergar isso, ele acaba tendo como base o que acontece com ele. Então, se não teve nenhum caso, né, de doença, seja ela qual for, transmissível ou não, na sua família, no ambiente em sua volta, ou com ele próprio, ele acaba acreditando que aquela doença não existe. Ele não consegue ter essa relação de dependência com o que é populacional, do que é com o todo, né? E isso, para doenças infecciosas, é um grande problema, justamente por não entender que a proteção deve ser coletiva, não individual. A vacinação é um processo de proteção coletiva. Você depende, ou seja, como pergunta ali, você depende da população para se proteger, não só de você. As doenças crônicas não transmissíveis, elas também têm influência populacional, sociodemográfica, psicológica, né? Mas ela tem também uma questão mais individual, de como o indivíduo age em relação ao seu próprio corpo e o seu meio. Na infecciosa, não. Na infecciosa, você pode, né, ter todo um cuidado particular e individual, mas vai depender de como a população age, como seu vizinho age, a escola, o governo, a sociedade como um todo. Por isso, essa questão de coletivo sempre muito presente na epidemiologia, né? Alguém quer comentar alguma coisa aqui? Então, vamos lá. A3. Quais os principais aspectos na dinâmica de transmissão de doenças infecciosas? Né? Aí ele fazia no vídeo isso, né? Ele faz ali uma classificação, existem outras, né? Mas essa é uma classificação clara do que a gente tem visto também, a questão biológica, fisiológica e sociopsicológica. Então, aí, o biológico ali, a relação entre hospedeiro e patógeno, né? Entre ali, qual for a forma. O fator ecológico, né? O meio ambiente onde isso está, esse vetor que pode transmitir essa doença,
esse patógeno, provavelmente ele já está em seu ambiente natural, né, e cabe ao ser humano essa invasão, essa questão de invadir essas áreas, né, isso é uma coisa que se pensa e se comprova aí nas teorias e nos artigos, que quanto mais a humanidade invade esses ambientes não tocados, não tem uma imunidade, não tem uma defesa, e você acaba tendo essa relação, essa transmissão, esse contato, seja através de vetores ou não, né? Normalmente através de vetores. E aí vem o fator sociopsicológico também, né, sobre a falta da informação das doenças, né, essa geração que não passou por algumas doenças infecciosas que matavam, que deixavam as pessoas com sequelas também, né, porque aí tende a acreditar que não existem, tende a acreditar em conspirações, né, em outras questões aí, e outros pontos também que são determinados aí por essas outras questões. E, gente, tem uma questão principal aqui, que foi posto aqui, a questão das fake news, que é a ideia da divulgação das informações em massa, né? Isso não acontecia até muito pouco tempo atrás. Então, hoje, com os disparos aí de informações, com robôs ou não, né? Tudo isso acaba fazendo com que uma mentira possa se transformar em verdade, e é muito mais fácil você contar uma mentira, porque em 140 caracteres você consegue causar, né? Contar uma mentira fácil, enquanto a verdade, ela nunca é certeira, então ela vem cheio de poréns, cheio de dependes, e você precisa ler, se aprofundar muito mais para ter um entendimento básico, e aí é muito difícil combater contra uma frase simples, né? Ah, essa Covid é culpa do comunismo, é culpa do vírus chinês. Isso é fácil de falar, em 3, 4 palavras você afirma, as pessoas assimilam e acreditam. Agora, você explicar que outros processos infecciosos também partem desse princípio de que saiu da relação, do ambiente, tudo isso demora, tem um sentido, e a pessoa precisa dedicar tempo de entendimento, e a fake news é muito mais fácil de assimilar, né? Então, isso tudo contribui para um problema que nós temos atual. Depois vem uma pergunta, a gente não vai chegar à questão estatística da coisa, mas era mais para vocês entenderem o que era um número de reprodução básico, né, mais conhecido como R0 ali. Aí eu deixei um vídeo no próprio SIGA aqui, pessoal. Depois vocês olhem ali, é só para vocês entenderem a complexidade de fazer essas previsões em cálculos matemáticos e estatísticos, tá? Eu deixei só uma fórmula aqui, é só para vocês terem uma ideia de como isso funciona na hora de apurar, através de um modelo matemático epidemiológico, essas questões de previsão, não só de índices de taxas de infecção e tudo mais, mas essa questão do contágio também, tá? Então, tá ali, é só uma curiosidade para quem tiver esse interesse. Adiantem o vídeo lá, vocês vão ver as fórmulas e tudo mais que são utilizadas para fazer esse tipo de experimento e esse tipo de previsibilidade ou de previsão. Deixa eu voltar lá. Ah, será que agora mudou? Não. Então, o que é esse modelo, né? No qual se considera o que aconteceria se colocasse um indivíduo infectado em um período transmissível no meio de pessoas suscetíveis. Alguém fez uma resposta mais completa aqui, né? Falou lá do modelo tripartite, ali das três abordagens, mas a ideia aqui não é decorar o termo, tá? Eu quero só que vocês entendam que para a epidemiologia importa muito, né, esse valor de transmissibilidade, porque quanto maior ele for, maior é a exposição, né? Porque daí um indivíduo, por exemplo, tiver um R igual a 3, significa que ele contamina 3. Esses 3 vão contaminar cada um mais 3, já vira 9, vira algo exponencial, e quando a gente pensa em bilhões de pessoas, a gente tem uma tragédia montada, né? Por isso que esse é um ponto tão importante, fazer essa medição, porque a gente consegue identificar um fim de um surto, de uma epidemia, de uma pandemia, ou a diminuição da transmissão, quando esse R fica menor que 1, né? Quando ele fica menor que 1, significa que cada indivíduo ali está transmitindo para menos que um indivíduo. Então, a tendência é que essa doença ela fique sob controle ou ela seja erradicada, tá? E aí vem as formas de prevenção, a utilização de máscara, principalmente a vacinação, né? O processo vacinal, o isolamento, que ele vem nessa tentativa aqui. Tentar deixar um R menor para que essa doença entre em controle, dê prazo para fabricar uma vacina, ou possa ter uma forma de prevenção melhor.
tá? A questão número 5, né, a relação entre a saúde da população humana e o ambiente é uma abordagem recente. Isso aqui não vou nem ficar lendo, né? Eu acho que teve só uma pessoa ali que falou que não era e tal. Mas a gente tem visto isso desde o nosso primeiro dia de aula, né, que não é uma abordagem recente, já se responsabiliza o ambiente pelos problemas desde a Grécia Antiga, as outras teorias que vieram depois. Então, tudo isso vem de acordo já com a ideia da relação entre o ser humano e o ambiente nas questões de saúde, tá? Então, isso também fica bem claro lá no texto, né, que é um processo histórico, e o artigo fala sobre isso. Ele faz todo um levantamento, inclui outras teorias que vocês não viram ainda, só para a gente ter mais um complemento lá. Vou dar uma acelerada aqui, porque tem mais coisas para falar. O que são doenças emergentes e reemergentes, quais as principais no Brasil, cite os conceitos e exemplos. Tá? Doenças emergentes, então, são doenças infecciosas que tendem a ter uma alta incidência, né? Com uma classificação aqui emergente, né? Ela emerge, então são doenças que acabam tendo alta incidência, ou seja, alto aparecimento de casos, né, em curto espaço de tempo. Já as reemergentes, ou elas reemergem, doenças que reaparecem, e aí a preocupação com a questão vacinal, né, quando a gente não tem um processo vacinal que continue dentro de indicadores aceitáveis, a gente corre o risco de reaparecer doenças infecciosas que já não existiam ou que eram controladas, porque justamente o processo vacinal, um dos principais meios de controle e prevenção, não está sendo aplicado na população. E aí entram aqueles fatores sociopsicológicos, né? A pessoa acha que não vai ter problema, não acredita na vacina, acha que vão colocar um chip dentro dela, entre outras questões que podem prejudicar esse processo. Depois, né, a questão 7 era quais as principais críticas descritas no artigo sobre o modelo e entendimento epidemiológico atual. E aí a principal crítica do texto é justamente o que o Arthur e outros colegas colocaram ali, tentar colocar fatores sociais, econômicos e fisiopatológicos na mesma prateleira, sendo que todos têm seus determinantes e focam em situações diferentes, né? E na outra parte ela fala de colocar esses fatores como externos ou como plano de fundo e não fazer uma análise mais, digamos assim, conjunta da questão, né? Porque a gente tem uma complexidade e aceitar que é extremamente complexo saber como lidar com essas questões. Isso ela aborda no texto. Na questão número 8, vem a pergunta do porquê que é importante quantificar as doenças para a epidemiologia e quais são as ciências que auxiliam nesse aspecto. Então, a resposta dada aqui dos colegas também, basicamente, bem parecida, né? Pegaram do texto. É essencial tanto para a epidemiologia, tanto para outros setores da saúde. A quantificação, pois facilita muito o planejamento de situações de prevenção, pico da doença e queda. A hora que a gente transforma isso em dados quantificáveis, né, pessoal, a gente falando de população, por exemplo, Brasil, 220 milhões de habitantes, você analisar caso a caso, dificilmente você vai conseguir trazer para si algum tipo de resposta. Então, você quantifica, utiliza de métodos para justamente tentar prevenir, combater e propor medidas, né, de prevenção e de combate e de erradicação de doenças justamente com bases sólidas, coletivas, quantitativas, que possam auxiliar. E aí ele pergunta, né, quais são outras ciências que auxiliam nesse aspecto. A gente tem aí a estatística, a matemática, a bioestatística, a estatística voltada para as questões de saúde, mas não são só essas, né? Por mais que a gente esteja falando de quantificar, a gente tem a economia, as ciências sociais como um todo, a gestão, a administração, né? As ciências políticas, tudo, né? Essa é a questão da epidemiologia, envolve tudo. Todas as ciências envolvem porque lida com todos os aspectos da humanidade. Depois, na questão número 9, sobre as medidas da ocorrência de doenças, relembra e define o que é incidência, o que é prevalência. Eu acho que a questão aqui, a gente não está falando de cálculo, né, mas sim entender que incidência a gente está falando de casos novos. Isso aqui já foi batido umas 3 vezes. Eu vi que alguém errou ainda ali, tá? Não lembro agora quem foi. A gente está falando de casos novos que pode ser transformado numa taxa de incidência através de um cálculo. A gente vai ter como saber isso mais. O R0 ali também é um exemplo de quanto essa incidência pode aumentar, né? Se a gente tem um R igual a 3, significa que a incidência a cada caso vai aumentar para 3 outros casos, né? Então,
não é essa terminologia certa, mas é só para vocês entenderem. E a prevalência já é um pouco diferente no sentido de que faz uma medição ou faz um acompanhamento dos casos ao longo de todo o processo patogênico, né? Então, a gente consegue aqui verificar qual foi o acontecimento disso. Essa doença pré-patogênica se transformou numa doença, né? Se transformou num caso, e qual foi o desenlace disso? Virou uma doença crônica, não virou, ocasionou morte, e aí as medidas aqui de prevalência são outras, porque a gente consegue pensar em prevenção de uma outra forma, né, nas questões de saúde pública, e questões de tratamento de saúde coletiva, tá? Acho que esse é o ponto aqui de tentar entender a diferença. E, por fim, quais as principais aplicações na utilização dos estudos sobre as distribuições de doenças? E lá no começo do texto já se falava isso, né? As aplicações disso estão no sentido de identificar quais são populações vulneráveis para determinada doença, tá? Por exemplo, quando a gente tem uma doença infecciosa que não se sabe nada sobre ela, qual é a população vulnerável? É toda a população, até você ir descobrindo quais fatores de risco, quais fatores determinantes, e conseguir fazer algumas classificações para determinadas doenças, identificar quais são essas populações vulneráveis. Fazendo análise de onde que esses patógenos se instalam, né, que está entre parênteses ali, e verificar por que essa população é mais afetada, então é uma forma aí de fazer esse estudo, né? Verificando quais são os fatores que contribuem para isso. O estudo sobre a distribuição das doenças é importante, não só para analisar os grupos vulneráveis, mas também para detectar o porquê de alguns casos haver mudança nessa distribuição de doença. E aí, gente, isso aqui é uma parte, né, da resposta, justamente por isso, porque a gente tem aí toda uma faixa de aplicação no sentido de verificar esses deslocamentos demográficos, né, esses deslocamentos populacionais, o que eles ocasionam também a nível de saúde, a questão do modelo econômico atual, né, o nosso modelo econômico atual é um modelo de total integração. Vocês sabem, né, que se fizer uma compra no AliExpress aqui, em 5 dias chega. Então, a gente tem um modelo de integração mundial hoje, isso tem impacto financeiro, econômico e para a saúde pública, tá? Então, esse é o ponto aí. O livrinho que a Milena vai receber lá vai ter uma questão que aborda a questão das guerras biológicas, não no sentido de terrorismo, de pensar em teoria da conspiração, mas o que realmente pode acontecer quando um envelope com algum produto, né, já os exemplos eram antraz antigamente, podem ocasionar problemas de saúde mundial em um pouco espaço de tempo, que a gente tem aí em 3, 4 dias, um produto da China chega aqui, alguém que saiu do Brasil hoje, amanhã está na Austrália, então é uma questão complexa e difícil de entender, e a distribuição das doenças vem nesse sentido, tentar identificar e entender essas questões, tá? Pessoal, no semestre que vem, quando a gente for falar de tipos de estudos epidemiológicos, isso vai ficar legal também, vai ficar claro, porque cada um vai ficar responsável por um tipo, e aí vocês vão ver o que são estudos de caso e controle, estudo de coorte, estudos transversais, ecológicos, então tudo isso vai estar bem para entender aonde a epidemiologia age de acordo com os estudos, tá? Acho que fica bem legal também para vocês estarem entendendo isso. Ô, Milena, não vou cobrar cálculo, tá? Não vou, primeiro que a gente não está no presencial, segundo que eu também não tenho nível de profundidade disso, até peguei, já falei isso para vocês 1000 vezes, né? Eu não era dessa área, estou aprendendo também, mas no nosso grupo lá no GPRO, que é um grupo de pesquisa de epidemiologia, eu fiquei responsável lá por entender algumas coisas sobre bioestatística, então estou aprendendo, tá? Estou aprendendo também, mas é bem interessante, tá? A gente tem várias ferramentas aí para utilizar, para fazer algumas medições, e eu espero, vocês ainda estão no começo do curso, né? Se a gente voltar para o presencial e abrir algum edital aí de pesquisa, que quem não estiver trabalhando durante o dia ou possa auxiliar, e ser bolsista, né, para aprender também e ficar lidando nisso, acho que é bem legal e interessante. Vocês podem colher frutos aí, porque os municípios agora estão cada vez mais entendendo a importância disso, então vai ter muita pessoa qualificada aí da área da gestão trabalhando dentro das vigilâncias epidemiológicas, né? O que tu está rindo aí, Eduarda? Comente. É do cálculo? Não, eu tô rindo da Milena. Tá até cansado tanto cálculo. Mas é bom, você não gosta de matemática? Matemática é bom, né? Eu gosto, só que, meu, às vezes é Não difícil posso. de entender.
Eu não suporto, professor, sou da área das humanas. Até para contar umas duas eu uso meus dedos. Então, eu lamento, tá? Porque a nossa primeira avaliação do semestre que vem vai ter cálculo, tá? Que vai ser a de indicadores epidemiológicos. São cálculos simples, né? Basicamente, regrinha de 3 e porcentagem, porque a gente vai calcular taxa, coeficiente e indicador, mas vão ter continhas, tá? Simples, mas terão. Então tá, gente, essa é a primeira parte, né? Era só parabenizar aí quem fez, né? Porque quem não fez levou falta, né? Porque foi substituído aí pela atividade. Mas legal quem fez, eu acho que os textos são enriquecedores, o vídeo é legal, né? Quem não viu o vídeo ainda assista. E também quero deixar para vocês, gente, agora eu lembrei de um outro documentário. Se não tiver Netflix, aí se for baixar pirata, não é responsabilidade minha, né? Mas tem um documentário que fala, eu acho que é o mundo dos fungos, na Netflix também. Deixa eu olhar aqui se é o mundo dos fungos. E aí a gente entra num outro aspecto que não é muito explorado. E assistam, pessoal. É quase um filme, assim, é muito legal. Deixa eu ver se é o mundo dos fungos. E vocês vão gostar, tá? Eu acredito que vão gostar, porque é um documentário muito bem elaborado. Fungos Fantásticos, tá? Porque aí abre nossos olhos para uma outra abordagem da importância dessa nossa relação com o ambiente, tá? Eu também, quando eu assisti, fiquei surpreso. Não, me indicaram, eu estava assistindo um podcast, me indicaram aí, é muito legal, vocês vão gostar da abordagem deles. Quem vê depois me conta, tá? Me manda um e-mail lá se gostou ou não. Às vezes eu falo que vão gostar e ninguém tá nem aí. O Arthur não vai gostar, né? Porque o Arthur gosta quando é até 20 minutos, né? Mas o Arthur, eu acho que esses são 4 episódios de 30 minutos, tá? Então assiste o primeiro lá que eu acho que tu vai ter vontade de assistir os demais. Vamos lá, então. Fechou essa primeira parte? Pessoal, a segunda parte é sobre a nossa avaliação, né? Vou abrir ela aqui, espero que já tenham visto ela lá. Vou lê-la, né, para que todo mundo entenda, não fique nenhuma dúvida na hora de fazê-la. Então tá aqui, entrega até dia 12, né? Dei muita chance aí, tem aula que vem para fazer e até o domingo para entregar, prazo final. Domingo no outro, né? Cada aluno, então, vai ficar responsável por elaborar um infográfico. A única coisa que eu vou pedir para vocês são as medidas. Eu já mostro ali, me lembrem até o final. Verificar nas explicações em videoaula o que é um infográfico e quais os critérios utilizaremos, eu já mostro para vocês. Sobre a doença estudada na avaliação A2. Então, cada um ficou responsável por fazer um estudo sobre uma determinada doença, infecciosa, não infecciosa, ou algum agravo à saúde. Então, agora é como se vocês fossem apresentar um material gráfico sobre isso. Se imaginem aí dentro do Ministério da Saúde, dentro de uma empresa, cuidando da questão de prevenção. Pode ser voltado para prevenção, pode ser voltado para informações. Então, fica bem livre aí. Cada aluno vai abordar de forma criativa as principais questões referentes à doença, da mesma forma que realizada em vídeo em seus levantamentos e estudos. Explorem os elementos possíveis, imaginando que o material será divulgado em redes sociais, nos grupos da empresa, em cartaz e em demais meios de comunicação. Possíveis sugestões de elementos do material. Então, isso corrobora com a fala da Milena, né? Se não teve informação aí sobre a Covid, está aí a chance de vocês elaborarem um material gráfico aí sobre a Covid, no caso da Milena, e dos demais em outras questões. O que vocês podem estar abordando dentro desse material? A etiologia dessa doença, ou seja, a origem dessa doença e outros pontos, né? Pontos abordados na avaliação A2, coisas que vocês colocaram lá na avaliação de vocês. Formas de prevenção e tratamento dessa doença, a dinâmica de transmissão dessa doença. Lembre que a gente está falando de epidemiologia, então a gente não está falando de conscientização individual, não é lave as mãos, tá? A gente está falando de epidemiologia, de conceitos coletivos. É claro que mandar lavar as mãos é uma questão que você divulga para que todos os indivíduos façam isso, né? Eu quis dizer não é para atingir uma única pessoa. Medidas de ocorrência dessa doença, né? Então, veja se vocês podem estar fazendo um anúncio ali de taxa de se ela é muito transmissível ou não, se ela é uma doença que é uma abordagem crônica, enfim, todos esses pontos dependendo do que vocês pegaram. Imagens e gráficos bem distribuídos e visuais não poluídos, né? Então, claro que isso aqui é uma questão muito pessoal, mas a gente já vai determinar os fatores avaliativos. Link para acesso com mais informações sobre conscientização também é legal. Demais pontos que vocês considerarem importante.
como gestores, né, se suponham aí que estejam na área de vigilância, prevenção e promoção, além de demais áreas de apoio. Imaginem e proponham a melhor forma de informar seus colaboradores ou a população que possam ser atingidos por essa conscientização sobre a importância de falar sobre determinada doença, tá? Então, esse é o ponto aqui. Vocês fizeram um levantamento, um estudo sobre determinada doença, depois vocês fizeram uma apresentação sobre a doença e agora vocês vão fazer uma divulgação de formato preventivo sobre essa doença. Entregar lá nos arquivos do SIGA, tá ali a tarefa do dia 10. A aula do dia 3, hoje, não vai dar muito tempo, mas a aula do dia 10 é destinada para elaboração, finalização e entrega. E eu coloco ali uma observação que o Canva é uma excelente ferramenta para elaboração desse material gráfico, né? Eu sempre falo que vocês podem usar o do IFSC ali e vai ficar legal. Vou mostrar uns exemplos aqui. É um pouco diferente, porque para outra turma eu coloquei mais no começo do semestre. Então, eles não fizeram tão completo, tá? Mas é só para vocês terem uma ideia do que pode ser feito. Alguém tem uma pergunta até aqui, antes que eu mostre? Não, professor. Não é para copiar, não precisa fazer nada parecido com o deles, é só para mostrar para vocês como fica legal, tá? Deixa eu pegar aqui, por exemplo, ó. Então, tá vendo aí, não? Abriu, pessoal? Abriu, sim. Então, ó, uma aluna estava responsável sobre a peste, né? E ela fez, na verdade, uma divulgação de curiosidade do que era a peste. Então, ela tratou sobre a etimologia da doença, a etiologia, a longa trajetória da doença, se ela é uma doença emergente, né, ou se ela pode ser reemergente, quais são os sinais e sintomas dessa doença, por que a peste desaparece por longos períodos. Então, tudo isso aqui está dentro do material gráfico dela. Ela fez até um material meio mórbido, porque a peste tem essa característica, né? Tem uma característica de alta letalidade. Deixa eu ver mais algum aqui. Ó, o da Ana já é um pouco diferente. Ela é a questão da tuberculose. Então, ela falou sobre vacinação, sobre a importância de diagnóstico precoce, ambientes ventilados, hábitos saudáveis, medidas de controle. Tá? Então, tudo isso também pode ser abordado no caso das doenças infecciosas. Tem mais um aqui, deixa eu ver. O da Samela. A Samela era sobre uma questão de agravo, né? No caso, desnutrição infantil. Então, ela fala quais são os sintomas, ela já tinha utilizado o sistema, a forma de prevenção, a data, e ela coloca um link ali embaixo, ó. Que a minha tela está na frente aqui. Dá para você clicar no link e ele vai dar no site do Ministério da Saúde que fala mais sobre a questão da desnutrição infantil. Então, pode ver, gente, é um material com bom espaçamento entre linhas, né? Ela fez uma cor só, mas dava para explorar a questão de cores. Então, dá para fazer um material bem legal. E o infográfico é diferente de um slide ou de uma folha A4, né? Dá para rolar ele aqui, ó, e vocês conseguem colocar mais informações, tá? Deixa eu abrir o Canva aqui, só para mostrar para vocês que a única exigência que vai ter é essa. O formato do infográfico, para todo mundo, para ficar um padrão, tá? Deixa eu colocar aqui para a gente ver qual que é o formato dele. Então, para quem nunca fez nesse formato, né, é só vir aqui, ó, no Canva e digitar infográfico, vai ter um monte de modelo e vocês podem adaptar para a área da saúde. Só que a diferença é que ele tem uma medida correta. E a medida dele aqui, deixa eu ver aqui bem certinho se ele mostra. Deixa eu ver se eu acho. Ó, ele é 800 por 2000, tá? Então, essa tem que ser a medida. 800 por 2000. 800 px por 2000. Essa é a única exigência que vocês vão ter. Então, esse 800 por 2000 vai fazer com que possa rolar, tanto no celular quanto no notebook ou no computador, e ele consegue atingir mais informações. Tem um monte de modelo, tá, gente? Tem milhões de modelos, então vocês podem... Não vão deixar igual, né? Troquem cor, fiquem à vontade aí de fazerem... Ó, tá vendo que ela copiou daqui, ó, né? Aquele outro, ó. Então ela fez até parecido demais, mas para eles eu dou um desconto, porque no deles era bem no começo do semestre, então foi um pouco diferente. Vocês já estão mais tempo comigo e podem fazer melhor do que superar o deles, deixar melhor o deles. Beleza, gente? A ideia é depois juntar esses PDF, postar lá e vocês todos avaliarem e assistirem. Alguma dúvida até aqui? Alguma questão de ideia? Não é para colocar vídeo,
não é para colocar link, nada que se mexa, né? É um material visual gráfico. Imaginem que ele fosse para um outdoor ou que ele vai ser divulgado nas redes. Então, cuidem com a questão da gramática, tudo bem certinho. Fechou? São os mesmos temas da avaliação 2, né? É como se fosse um processo de construção de conhecimento, tá, Milena? A gente começa investigando uma doença, autonomia, né? Vocês fizeram praticamente sozinhos. Investigaram a doença, elaboraram o material, agora vão fazer a parte gráfica e depois, na última avaliação, a gente vai falar de vigilância em saúde e vai ter questões específicas ali para cada um sobre o próprio tema que estudou. Além das questões gerais, né? O teu era Covid, né? Eu falei Covid, mas eu nem lembro agora. Então tá. Mas aí, pessoal, como nós somos gestores, né? E a gente vai avaliar projetos, pessoas, processos e tudo mais, a gente vai fazer um brainstorming rapidinho aqui. Todo mundo sabe o que é brainstorming? Um brainstorming numa reunião, uma chuva de ideias, e nessa chuva de ideias, ou relâmpago de ideias, ou confecções de ideias, a gente vai elaborar o nosso processo avaliativo desses infográficos. Ou seja, vocês vão dizer quais são os pontos que a gente deve avaliar nesse infográfico. Tá aí a chance, né? Os alunos normalmente se sentem injustiçados pelos processos avaliativos dos professores, então a gente vai criar esse nosso próprio processo avaliativo. São poucas as regras. A primeira é que tem que fechar 10 pontos, né? Então, independente de quantos níveis de avaliação vocês quiserem colocar, a gente tem que fechar 10 pontos. Então, a gente tem que pensar na pontuação para cada item, né? E o peso desse item, ou seja, o peso é o mesmo para todos, né? Para todos os itens pesa a mesma coisa e tem que fechar 10 pontos. Então, essa é a única regra. O que é a chuva de ideias? Primeiro cada um pensar em alguma coisa, a gente coloca tudo, depois a gente vê se pode adaptar, colocar o mesmo ponto para tudo e deixar isso bem organizado. Só vão falando em áudio, porque eu abri a planilha aqui. Tá? O que vocês acham que no material gráfico desse deve ser avaliado? Eu acho que para estar chamando as pessoas querer ler aquilo, querer ler as informações. Eu acho que isso vale muito, porque se tu vê algo assim sem graça que não chama tua atenção, instintivamente tu não quer continuar lendo aquilo, né? Tá, e como que a gente vai chamar isso? Na hora que tu for avaliar isso, quem falou? Foi a Júlia, né? Ou foi a Eduardo? Eduarda. Ô, Eduarda, como é que eu chamo isso na avaliação? O que tu está avaliando quando tu olha essa questão? A gente tem que dar um nome, né? O que é essa tua abordagem? Apresentação gráfica, criatividade? O que a gente está Eu avaliando? acho que seria a criatividade. Tá, eu vou colocar aqui, depois a gente vai conversando, tá? Criatividade. O que mais? Coloquem no chat ali, pessoal. Vamos lá, todo mundo participando, né? É a chance, ó. Eu tô dando a avaliação para vocês fazerem do jeito que vocês quiserem. As imagens, não sei. Imagens. Eu não vou fazer nenhum questionamento agora, tá, Arthur? Depois do brainstorm é deixar livre. Todo mundo fala o que quiser. Depois a gente faz os pontos. Acho que uma linguagem acessível, né, a todos, não somente, por exemplo, aos coordenadores, gestores, mas uma linguagem popular. Acho que seria bom, porque essa cartilha poderia ser enviada para a sociedade, uma linguagem acessível. Tá, eu vou colocar linguagem acessível. Ótimo. Quem ia falar também? Podem propor mais de um, tá? Coloque aí no chat qualquer coisa. Seu objetivo também, objetividade. Objetividade. O que mais? Eu acho que a organização e a estética, né? Mais. Informações complementares? Mais.
barulhinho chato. A gente vai ter que apresentar também, né, professor? Não, falar não, tá? Não? A linguagem é um material gráfico. Vocês vão ter que se Entendi. expressar pelo material. Ô, professor, que nem você estava falando ali das meninas sobre o espaçamento das letras, toda certinho para não estar criando muito ruído, né? Isso entra na parte da linguagem ou não? Então, aí é assim, ó, o que eu sempre falo para os alunos, né? O que a gente, eu já monto isso aqui faz tempo. Normalmente o pessoal fica entre 3 e 4 pontos de abordagem. Por quê? Porque cada vez que a gente deixa mais específico aqui, mais difícil fica de avaliar, concordam? Porque daí a gente está sendo cada vez mais criterioso. Quando a gente deixa menos critérios, a gente deixa mais subjetivo, vai depender da avaliação de cada um. Por exemplo, o que é criatividade? Para mim, criatividade pode ser uma coisa, para vocês pode ser outra. Então, a gente tem uma margem para trabalhar quando tem menos critérios e dá menos trabalho também. Quando se faz vários diferentes, quando mais colocar aqui, mais preciso fica. Mas, ao mesmo tempo, é uma análise mais completa e complexa. O que, às vezes, eu sempre vejo e a gente faz, o pessoal fala 10, 15 coisas diferentes, e a gente vê que dá para encaixando uma na outra e vai diminuindo, entendeu? Isso dá para fazer também. Então, tu coloca o que tu pensou, depois a gente vê se encaixa em alguma outra coisa aqui. Tu diz aqui a ortografia, no caso, eu acho, né? Ou a questão de gramática, língua portuguesa, não sei. Sim, isso aí. Idioma. Aqui é uma provocação, tá? Depois a gente arruma lá. Fala, Milena. Oi, professor. Só para esclarecer, quando eu falei linguagem acessível, é tipo, como é uma cartilha, como nós trabalhamos na área da saúde, existem palavras que só a gente do meio que vai entender. Por exemplo, o nome de uma bactéria, ou então alguma coisa, sabe, específica. Então, quando eu falei linguagem acessível, eu estava sugerindo que colocássemos, por exemplo, uma palavra desconhecida e colocar lá o conceito, ou então usar uma palavra que não seja tão formal, mas de uma forma que a população entenda, não com palavras tão formais, técnicas. Era isso. Eu entendi, tá? Eu acho que é esse o ponto mesmo, né? Se a gente vai fazer uma divulgação pública, a gente está falando que a população não compreende, se a gente ficar utilizando termos complexos, assim, né? A pessoa não vai entender. É diferente do que quem que falou agora por último? A ortografia é outra questão, é a questão dos cuidados com a escrita, né? De estar escrevendo corretamente, estar usando acentuação, pontuação, esse é o ponto. São dois pontos bem diferentes que depois a gente pode chegar num consenso ou não, se a gente pode interpretar dentro de um mesmo requisito ou não, deixa separado, tá? Isso aí é com vocês. Que mais? Mais alguma coisa, pessoal? Júlia. Então tá, olha só, a gente tem criatividade, imagem, linguagem acessível, objetividade, organização e estética, informações complementares e ortografia. Então, num princípio, se a gente não mexer em nada, tá? A gente tem, então, 3, 6, 7. 7 critérios. Eu acho muito, tá? Para uma avaliação simples. A avaliação de vocês, que eu fiz a correção dos vídeos, eu acho que eu fiz 4 critérios. Se quiserem deixar o 7, tudo bem, é mais trabalho para vocês e mais complexidade. O que dá para fazer é pensar se algumas questões podem se encaixar aqui, ou se dá para retirar, né? Ou se dá para, por exemplo, imagens colocar dentro de organização e estética, né? Eu acho que tem um sentido aqui. Não sei, deixa eu ver aqui, sei lá, objetividade, né? Objetividade junto com linguagem acessível, porque ser objetivo e ter uma linguagem acessível, você atinge aquele público que você quer. Então, são várias propostas aí que vocês podem pensar, mas aí cabe a vocês, eu não quero interferir nisso aqui. Alguém proponha e a gente faz votação por negativa, tá? Se ninguém se manifestar, mantém como a proposta que a pessoa fez. O professor disse que a imagem pode entrar na parte da organização estética, né?
Eu acho que a parte da criatividade também pode estar entrando na organização estética. Porque nesse caso, como é um material gráfico, né? Então, toda a exploração vai estar dentro da organização. A criatividade vai ter que estar automaticamente dentro da organização estética, né? Porque aí o que dá para fazer, gente? Dá para vocês juntarem e como tem itens importantes, depois dá um peso maior, entendeu? Em vez de dar peso 1 para todas, a organização estética entrou imagens e criatividade. Aí dá um peso 2, um peso 3, dá uma pontuação maior para aquilo. Por exemplo, para os outros dá, sei lá, 2,5, para outro dá 2,5, para esse dá 5 e para outro dá 2,5. Vai fechar 10 pontos também, mas aquele item tem um peso maior. Qual que é a proposta, então? Juntar organização e estética, criatividade e imagens, é isso? Foi essa a proposta? Na minha visão, sim. Tá. Alguém discorda? Não? Então tá. Se ninguém discordou, tá aqui, a gente tem... Professor, ali nas informações complementares seria no caso que nenhuma das meninas colocou o link para as pessoas, no caso, quiserem acessar e ter mais informações? Eu, nas outras vezes que eu fiz, nenhum aluno propôs isso. Eu achei bem interessante, tá? Porque eu acho que uma informação complementar bem feita, ela vale tanto quanto o trabalho. Colocar um link de um documentário, por exemplo, aquele documentário que vocês gostaram lá da herança social, né? Quem for falar de tuberculose, colocar um documentário daquele como informação complementar, pô, é um negócio muito legal. Um artigo, um vídeo, uma orientação. Fica a dica aqui, né? O próprio vídeo de vocês, né? Então, tem várias questões que podem ser postas aqui. Ele não precisa estar sozinho aqui, ele pode estar dentro de algum outro item, mas ele também eu achei que é bem legal, né? Acho que nesse sentido de... Acho que foi esse o sentido de informações complementares, né? Um link ou alguma outra coisa para além do documento. Foi essa quem colocou? Foi essa a proposta mesmo? Era isso? E aí, mais alguma mudança? Tem linguagem acessível, objetividade, organização estética, criatividade, imagens, depois a gente pode transformar em um nome só, informações complementares e ortografia, que seria o uso correto da língua portuguesa aqui, né? Tá bom assim? Não tá? Querem diminuir? Eu acho que como a turma de vocês é bem pequena, gente. Fala, Julia. Acho que dava para a gente juntar a ortografia com linguagem acessível. Tá. Deixa eu pôr a proposta aqui. Aí vocês estão cientes, né, que a gente está tanto falando de linguagem acessível, ou seja, de compreensão, quanto de ortografia, ou seja, a linguagem acessível não significa escrever trazer com S, né? Não é isso que a gente quer dizer com linguagem acessível. Então, se dentro de linguagem acessível, a gente vai prestar atenção em ortografia também. Alguém discorda? Nenhuma manifestação contrária? Então tá, a gente tem linguagem acessível, ortografia, a objetividade do material, organização, estética, criatividade das imagens e informações complementares. Eu acho que 4 tá bom, a turma é pequena, não vai ter que avaliar muito. Então, nesse momento, assim, quando a gente tem isso aqui, alguém quer mudar mais alguma coisa para finalizar? Não? Se manifestem. Então, caso não... Tá bom dessa forma. Fala, não entendi. Pra mim tá bom dessa forma. Ficou pouco e algo simples, né? Aham. Eu também acho que foi legal, tá? Ó, então assim, ó, a gente tem então 4 tópicos para serem avaliados dentro do trabalho e a gente tem os pesos. Por enquanto, como é uma base zero, eu estou distribuindo os pesos iguais para todos os tópicos. Agora vocês podem chegar à conclusão de que algum tópico aqui pode ter um pouco mais de importância que outro ou não, manter como está. Propostas?
Professor, eu acho que informações complementares podia ter um pouquinho menos do que, sei lá, a organização estética ou a ortografia e a linguagem acessível, eu acho. Ela tem um pouco menos que as outras, isso? Acho que sim, porque como é só para complementar, acho que daí não precisa ter um peso igual aos outros. Tá, deixa eu pensar aqui, vamos ver. Se é só ela e as outras se mantêm, vamos fazer assim, ó, por exemplo. E a gente fica... Ó, essa é a proposta do Arthur. Os outros iguais e informações complementares menos, né? Eu acho que poderia ser com organização e estética, tipo 3, informações complementares 2, não sei, Tá, ou peraí. menos. As reuniões públicas são assim, tá, gente? Quando a gente participa de lugares democráticos, a gente vai montando as votações de pauta desse formato. Tá, e qual que é a proposta B? Em valores aqui? Cada uma ficar com 2, organização, estética, atividade, criatividade e imagens 3. Eu acho que já dá 10, né? Eu não sou muito boa de Tá matemática. 9, teria que ser 4 aqui. Ah, então 4. Viu só como eu sou péssima em matemática, professor? Agora eu tenho certeza. Ó, a Milena tá propondo o quê? Que organização estética, criatividade e imagens, que aborda bastante coisa, ela tem um peso dobrado perante as demais. Então, ela assume que essa aqui tem um peso maior. Essa é outra proposta. Que mais? Mais alguma proposta? Ô, professor, não sei se pode falar de novo, né, mas eu acho que a complementar, ele acho que tinha que ter 1, a organização continuar com 4 e a ortografia acessível tinha que ter 3 e o outro pode ficar com 2 mesmo. Sim. Concordo com Isso. o Arthur. Então, tem linguagem acessível, ortografia 3, objetividade 2, organização e estética, criatividade um peso maior, 40%, e informações complementares 10%. Se colocar em porcentagem aqui também é uma forma de entender, né? Tem mais? Mais alguma proposta? Então tá, pessoal. Se ninguém mais se propõe, votem aí no chat aí, A, B ou C. Coloquem aí. Cada um coloca o que quer. A proposta C ganhou, então C é 3, 2, 4, 1. Vocês montaram aí o primeiro processo avaliativos de vocês mesmos. Eu adoro falar isso aqui, sabe por quê? Porque vocês são mais críticos que os professores. Vocês avaliam, vocês julgam as minhas avaliações, mas na hora de vocês avaliarem, vocês são muito mais críticos do que os professores. E nem podem reclamar, porque daí vocês mesmos fizeram, né? Mas é legal, gente. Eu acho que é legal essa atividade. Vocês vão ver quando a gente avalia que avaliar qualitativamente ou subjetivamente é muito difícil. A gente sempre acaba incorrendo em injustiça, né? Porque tem muito da avaliação pessoal. Mas tem uma coisa que é bem interessante e eu acompanho isso de 8 anos de professor. A tendência, sabem de tendência, né? A tendência, a média é que, nos casos, as notas fiquem muito parecidas com a minha avaliação. O que isso quer dizer? Não que a minha avaliação é igual, mas que existe uma probabilidade maior ou a tendência maior de que todo mundo tenha a mesma percepção sobre um material, seja vídeo, seja visual, que nem hoje, gráfico. As pessoas têm a tendência a achar legal realmente aquilo que acham legal. Por isso que nessas questões de marketing, né, as empresas exploram muito essas questões porque sabem disso, tá? No caso de vocês é pouca gente, então a gente não vai chegar a ver uma tendência, mas tem esse fator bem importante. Como que vai ser a avaliação de vocês, então? Vai ser a média de vocês, mais a minha avaliação também, tá? Daí depois eu mostro lá
eu vou fazer na aula do dia 17 para finalizar lá. Eu vou mandar uma planilha no Siga ali para cada um com os tópicos. E aí vocês vão colocar cada nota do tópico, igual vocês fizeram no vídeo. E vão colocar as observações de vocês. Tá bom? Certo. Fechou então, gente? Alguma dúvida? Então tá, pessoal, é isso, né? Peguem esse tempo aí para brincar mais um pouco com o Canva aí do que falta da aula. Pensem em fazer um bem diferente. Eu desafio aí vocês a fazerem um do zero, né? Não pegar modelo pronto. Tem lá a guia para fazer do zero aqui, né? Tem o template zeradinho, não pegar nenhuma cópia. Usar um template totalmente do zero. Lembrando que é 800 por 2.000, né? Isso não pode esquecer, senão ele não vai ficar nesse formato aqui. O resto é com vocês, tá todo mundo aí, já sabe o tema, já sabe como fazer, eu tenho certeza que vão sair coisas legais aí. Desejo um bom final de semana aí para todo mundo, bons estudos, bom descanso, e semana que vem entreguem esse material aí com qualidade, beleza? Até mais. Valeu, bom fim de semana. Tchau, professor. Tchau. Até a próxima, professor. Até mais.